intermediária, vamos dizer assim, acredita que não é necessário, né, um código comercial, não é necessário fazer essa codificação, porque entende que a codificação é algo também um pouco anacrônico, a gente não precisa mais de códigos, a gente precisa, né, um arcabouço legislativo ali suficiente, mas ele não precisa estar codificado, né? E que também não é necessário fazer essa separação do código, não precisa de um novo código comercial. É uma corrente que eu, pessoalmente, acho que acho que é mais interessante, porque, de fato, a gente já tem um histórico aí de interpretação e de compreensão, de aprender a operar o Código Civil e o direito de empresa dentro do Código Civil, e um novo Código Comercial faria a gente ter que meio que começar tudo de novo. É claro que princípios são princípios, enfim, continuariam sendo aplicados, mas traria mais uma grande insegurança jurídica, muitas alterações, enfim. Eu acho que essa é a via mais interessante. E aí depois a gente tem aqueles que acham que não, que de fato a unificação do direito privado, que é o nome desse movimento, né, que trouxe o direito comercial para dentro do direito civil, que essa unificação do direito privado é uma coisa positiva, é assim que deve ser mesmo, e deve ser mantido dessa maneira. Tá? Então essa é a situação que a gente tem agora, dessa relação entre o direito empresarial e o direito civil, né? Ou melhor dizendo, o direito empresarial dentro do Código Civil. Hoje em dia, é aquele ponto ali no meio, a gente tem o direito empresarial dentro do Código Civil. Na parte de direito societário, é claro que a gente tem legislações esparsas, a gente tem leis específicas, a gente tem a lei de sociedade anônima, a gente tem a lei de falência, a gente tem leis que tratam de contratos específicos e que trazem, sim, disciplinas bastante específicas. Mas, em termos gerais, né, o direito empresarial acabou indo para dentro do Código Civil. E é por isso que a gente tem essa relação, e é disso que a gente vai falar um pouco hoje, né, essa relação entre direito de obrigações e alguns pontos do direito empresarial. Acho que a gente pode ir para o próximo, né? Bom, aí a gente começa a falar um pouco de contratos, né? A gente já sabe que o Código Civil traz dentro da sua estrutura o direito de empresa, que é basicamente questões de direito societário, não tanto de contratos empresariais especificamente falando. A parte dos contratos, que seriam contratos empresariais, está dispersa pela matéria de obrigações e contratos, né? Então, os contratos que são feitos entre empresas vão ser regidos pelas regras de contratos que estão no Código Civil, né? Como que a gente vai atrair a incidência das regras interpretativas, que é o que de fato vai fazer a diferença ali na aplicação de um contrato empresarial e de um contrato não empresarial, para um contrato que está regido pelas mesmas normas dos contratos civis? Tá? Como que a gente vai fazer isso? Bom, hoje em dia a gente tem uma definição bastante clara, que é um contrato empresarial é o contrato firmado entre duas empresas. Tá? Já houve discussão em relação a isso, porque na disciplina anterior do Código Comercial, a gente tinha uma regrinha que era chamada regra dos atos de comércio, né? Então, a gente passava a interpretar os contratos empresariais, ou considerar contratos que sejam empresariais e aplicar regras interpretativas peculiares para eles, quando havia um ato de comércio. Então, dependendo do objeto daquele contrato, caracterizaria um ato de comércio, mesmo que apenas uma das partes fosse um comerciante, né? Um empresário seria considerado hoje em dia. Isso trazia uma dificuldade relativamente grande, porque, como eu falei, obviamente o mundo dos fatos evolui de forma muito mais rápida do que a legislação, né? Então, prever uma lista de atos que seriam considerados atos de comércio, que seriam considerados atos empresariais, era difícil, embora isso existisse, né? Mas era difícil manter essa previsão e sempre atualizar, e sempre vinham relações jurídicas novas e acompanhando o mundo dos negócios, e essa regulação dos contratos empresariais não conseguia acompanhar. Então, a nossa nova disciplina de caracterização de um contrato como empresarial é mais flexível, ela é subjetiva e depende, então, de contratos que sejam feitos entre empresas ou empresários, né? Então, eu digo ali empresas, coloquialmente falando, né? Teoricamente, a gente está falando de um empresário ou de uma sociedade empresária. Então, a gente vai excluir desse contexto interpretativo diversos contratos, que são aqueles que não são feitos exclusivamente entre duas ou mais empresas. Tá? Bom, falar um pouco sobre
características do contrato empresarial, né? A gente vai falar um pouquinho mais ali na frente da intervenção e dirigismo contratual, mas um contrato empresarial, enfim, bom, antes de caracterizar, eu vou falar um pouco da empresa. Existe uma compreensão da empresa, e aí eu não estou falando da empresa como sociedade empresária ou como empresário, mas como atividade mesmo, a atividade empresarial. Ela pode ser compreendida e é caracterizada como um feixe de contratos. Então, a empresa ela nada mais é do que uma entidade que reúne um conjunto enorme de contratos, né? Então, a empresa vai ter um contrato com seus fornecedores, vai ter contrato com seus empregados, vai ter contrato com seus clientes, vai ter contrato com consumidores, milhares de contratos que, na verdade, são esses contratos que formam e dão vida à empresa, né? Ela, por si só, não tem muito a fazer, a não ser firmar contratos, né? Então, ela firma contratos justamente para exercer a sua atividade econômica, objeto da empresa, e ela pode ser considerada exatamente dessa maneira, né? Uma empresa sem os contratos, basicamente, é uma empresa que não cumpre a sua função, não tem ali a sua razão de ser, porque ela é feita para contratar, né? Ela é feita para organizar e é um excelente instrumento, claro, de um vetor de investimento para poder exercer determinadas atividades, um instrumento de limitação de responsabilidade e tudo mais do ponto de vista societário. Mas do ponto de vista contratual, ela é de fato um instrumento para firmar contratos, para travar relações jurídicas, né? Seja de fornecimento dos produtos ou serviços que ela vende, seja de contratação de empregados, trabalhadores, seja de contratação de fornecedores, seja, enfim, do que quer que seja. E nos contratos empresariais a gente tem algumas características bastante específicas que, além da questão subjetiva, ou seja, de ser um contrato feito entre empresas, essas questões caracterizam muito os contratos empresariais e coordenam, enfim, norteiam a forma de interpretação desses contratos, que é absolutamente diferente de outros tipos de contratos, que a gente vai falar um pouco mais na frente sobre essa diferença. Então, a gente tem a questão do risco. Quando um empresário, a empresa contrata, parte do pressuposto de que ela está assumindo o risco daquele contrato, né? Que ela conhece os riscos daquele contrato, que ela conhece o negócio, né? Que ela sabe o que ela está fazendo ali e assumindo o risco. Então, se o contrato não der certo, se acontecer alguma coisa que acabe prejudicando ali aquele contrato, parte do pressuposto, na hora de interpretar o contrato, de que a empresa sabia o que estava fazendo, assumiu o risco e, caso tenha algum prejuízo decorrente daquele contrato, natural ao risco de contratar, ela deve assumir esse risco, certo? Deve suportar esse eventual prejuízo. O segundo ponto, que também é muito, muito específico e muito importante também, é que os contratos empresariais são relacionados a atividades que visam ao lucro, né? Então, necessariamente a gente vai estar falando de entidades, de empresas, enfim, que estão contratando porque o objetivo final delas é oferir lucro. Não necessariamente oferir lucro naquele contrato específico, mas, ao final das contas, todas as atividades que a empresa exerce, todas as suas condutas, enfim, contratuais, são voltadas a oferir lucro, né? Isso é um ponto que difere absolutamente dos outros contratos, né? Porque mesmo que a gente for considerar um contrato trabalhista, enfim, um contrato de trabalho, não é exatamente de lucro que a gente está falando, a gente está falando de remuneração, a gente está falando de salário, alguma coisa nesse sentido. Se a gente está falando de consumidor, claro que eu quero oferir uma vantagem quando eu estou comprando um determinado produto, né? Eu quero ter aquele produto, quero utilizar da melhor maneira possível. Mas a gente não está falando de lucro, né? A gente não está falando de uma mais-valia dentro da atividade que a empresa está, o que eu, né, como consumidor, estou fazendo naquele contrato. E a empresa, sim. A empresa ela tem o objetivo de utilizar um contrato para o seu objeto, né, para o seu objetivo final, que é oferir lucro. Então, isso vai diferenciar também a forma de interpretar os contratos empresariais de outros tipos de contratos. Rodrigo, desculpa interromper, mas na aula passada eu estava trabalhando com eles alguns princípios, né? E eu falei sobre a função social do contrato, né? Certo. E falei exatamente que não é para a gente interpretar dessa forma, como se o contrato ele precisa preservar o bem-estar, ou ele tem que fazer, né, algo da ordem do fazer positivo, né? Pelo contrário, ele só não precisa lesar. Exatamente por isso, né? Porque uma empresa, a ideia dela é ter lucro, né? Então não tem como você criar uma empresa pensando no bem-estar social ou no meio ambiente. Não sei se tu quiser
fazer alguma pontuação em relação a esse princípio da função social do contrato. Acho que seria muito legal te ouvir, assim, entender a tua percepção sobre isso. Claro, legal. A gente tem também, além da questão da função social do contrato, que é mais vinculada ao próprio Código Civil, né? A gente tem no direito societário também um princípio da função social da empresa, que decorre de um princípio constitucional da função social da propriedade, né? Então, entende-se que a empresa ela não é um fim em si mesma, ela tem ali os seus stakeholders, ela tem partes interessadas, então ela conduz as suas atividades não apenas no interesse, veja bem, não apenas no interesse da empresa e de seus acionistas ou sócios para oferir os lucros próprios, né, mas também considerando o interesse dos consumidores, dos trabalhadores, do próprio fisco, né, de recolher tributos, e do desenvolvimento da sociedade como um todo, né? Há críticos para essa compreensão, é claro, sempre há, mas é uma compreensão relativamente difundida, né, de que existe essa função social da empresa. Mas isso não afasta o fato de que o objetivo final, apesar de toda essa função social, né, apesar de, claro, a empresa nas suas condutas, ela deve se preocupar, sim, com as externalidades que as suas atividades geram, né? Isso não muda o fato de que o objetivo dela ainda continua sendo lucrar, né? Então, eu consigo equilibrar no exercício da empresa e assim também no exercício do contrato, né, na execução do contrato, o objetivo de lucro, porque de fato vai ser esse. Eu não tenho como conceber racionalmente uma empresa, na verdade qualquer pessoa, né, que vai entrar num contrato, que vai contratar, imaginando que vai estar pior depois da contratação do que ela estava antes. Então ela vai contratar porque ela acha que é vantajoso, né? Então, mesmo quando a gente tem situações clássicas assim de às vezes lesão mesmo, cláusulas abusivas, enfim, em contratos, sei lá, de financiamento, de empréstimo, casos clássicos, mesmo quando isso acontece, no momento exato da contratação, presume-se que a pessoa que está contratando, talvez ela não saiba muito bem o que ela está fazendo, talvez ela tenha se enganado, talvez ela não compreenda os termos do contrato, mas no exato momento que ela contrata, dá para presumir que ela imagina que vai estar melhor depois da contratação do que antes ela estava, né? E claro, quando a gente está falando de direito do consumidor e outros tipos de contrato, a gente tem todo um arcabouço para proteger as pessoas pela hipossuficiência, enfim, porque isso acontece. E na empresa não, na empresa a gente parte do pressuposto de que ela sabe exatamente o que ela está fazendo, e se porventura aquele contrato não deu certo, ou trouxe algum prejuízo, foi o risco que ela assumiu, ela deve suportar o prejuízo, né? Mas sim, a gente tem também essa noção de função social do contrato, o que não afasta o fato de que o objetivo da empresa ao contratar é oferir lucro, né, ao final, né, o final daquela atividade. Acho que tem alguém... Rodrigo, sou eu. Então, eu ia falar justamente isso, né, que as empresas, elas realmente visam o lucro. E a gente, enquanto sociedade, a gente pode pressionar a empresa para ela ter essa responsabilidade social com o meio ambiente, com as pessoas, né? Eu vejo assim que nos últimos anos a preocupação individual acabou pressionando as empresas para que elas tivessem uma preocupação coletiva. Então, cuidar mais do meio ambiente. Às vezes a gente vê alguns casos, né, tipo, fulano que era patrocinado pela empresa cometeu um ato de racismo, aí a empresa vai lá e fala, não, a gente não quer mais ter vínculo com você porque você não vai com os nossos ideais. Mas, na verdade, a empresa, ela sabe que ela vai ter um certo prejuízo se ela continuar patrocinando aquela pessoa, né? Sim, exatamente. A gente tem hoje em dia um movimento muito forte que é resumido assim por uma sigla ESG, não sei se você já ouviu falar. Eu não me lembro exatamente qual é o acrônimo ali. Eu sei que o E é environment, é ambiente, o S eu acho que é sociedade e o G é governança, né? Governance. E essa sigla ela resume exatamente essa responsabilidade social, ambiental e de governança que as empresas devem ter, né? E é algo que está muito forte, muito em voga. Muitas empresas estão se preocupando bastante com isso, né? Principalmente as que têm mais alcance e têm mais exposição, porque de fato é provável que essa abordagem dê a tônica para os próximos anos, enfim, para uma evolução do mercado nesse sentido. Então, sim, bem como você falou, existe uma preocupação da sociedade de contratar com empresas que
enfim, que tenham valores que se alinhem com aqueles valores que a pessoa tem, né? Então eu posso resolver, bom, não vou contratar o serviço dessa empresa porque ela fez X e eu não concordo com isso, então eu vou deixar de contratar. Né? A própria concorrência também tem essa função, Exato. né, de dar uma regulada, assim, eu vejo, na parte de consumidor, me interesso bastante por isso, por esse movimento mesmo dos consumidores entenderem que o seu consumo pode ser um ato, né, até pouco tempo atrás não se entendia como um poder, né, na mão você consumir. Mas a gente consome para tudo, né? Então, com certeza. A sigla, eu joguei aqui, é realmente ambiental, social e governança corporativa, né, em inglês. Muito legal. Então, quem quiser dar uma olhada, vale a pena, porque realmente é um tema que está sendo muito, muito em voga, assim, né, no meio empresarial, enfim, de governança corporativa. Mas, enfim, daí, apesar dessas questões, ou consideradas também essas questões, não necessariamente apesar delas, né, ainda assim a empresa ela vai ter um objetivo de lucro, né? Isso não quer dizer, como eu falei, que é o lucro a qualquer custo e que ela não vai respeitar contratos, não vai respeitar a lei para obter esse lucro, mas o objetivo dela vai ser lucro, né? Se for uma empresa, enfim, se for uma entidade, né, que vai contratar sem objetivo de lucro, ela vai ser outra empresa, ela vai ser outra entidade. Vai ser uma fundação, ela vai ser uma associação, mas a empresa necessariamente ela vai ter esse objetivo de lucro. É como ela se mantém no mercado, é como ela cresce e é como ela capta investimentos, enfim, necessariamente isso é considerado, né? Então, o fato de haver esse elemento em todas as contratações empresariais faz com que a interpretação dos contratos seja um pouco diferente também dos demais contratos, né, principalmente dos civis. Bom, outro ponto aqui é a atividade econômica profissional. Então, a empresa ela atua de forma profissional e é justamente por isso que a assunção do risco e a busca pelo lucro são consideradas na interpretação do contrato, porque é o trabalho dela, né? A conduta profissional, imagina-se que ela sabe o que ela está fazendo, que ela tem domínio do mercado, que ela sabe o que ela está contratando, se ela assume riscos, ela sabe os riscos que ela está assumindo, né? E isso é muito considerado na interpretação desses contratos. A gente pode passar para frente. Bom, aí, a partir dessa situação que a gente tem na empresa, essas características, a gente tem alguns pontos que os contratos empresariais vão ter como pontos muito caros, né, na hora de contratar. Então, a gente vai ter a segurança jurídica, a empresa ela tem que saber os riscos que ela está assumindo, mas ela quer ter a maior previsibilidade possível, né, do que vai acontecer com aquele contrato, né, e segurança jurídica. Bom, eu vou contratar aqui e, de fato, esse contrato vai ser cumprido, que é o brocardo do pacta sunt servanda, né? Então, a empresa, quando contrata, ela quer ter uma certeza ou uma segurança, né? Certeza a gente nunca tem, mas uma segurança muito forte de que o que ela espera que aconteça naquele contrato, primeiro, vai ser previsível, então ela previu no contrato o que vai ser, como que ele vai ser executado, e ele, de fato, vai ser executado daquela forma. Então, a gente tem segurança jurídica. E, ao mesmo tempo, ela vai querer flexibilidade, porque, como eu falei, o mundo dos negócios evolui muito rápido, né? Então, novos negócios, novas relações jurídicas nascem a todo momento, novos serviços, novas tecnologias. Então, é preciso haver uma certa flexibilidade na contratação, né? Então, aí a gente vem para aquele princípio da legalidade, que é o princípio da legalidade aplicado ao direito privado, né? O que não é proibido é permitido. Então, se eu não tenho uma proibição legal daquilo que eu posso contratar, se eu tenho o meu contrato dentro dos requisitos ali do 104 do Código Civil, né? Agente capaz, forma prevista ou não vedada em lei e objeto lícito. Se eu tenho isso, se eu não estou fazendo uma coisa que é proibida, eu tenho que poder contratar e ter flexibilidade para a forma de contratação, né? E esse é um dos pontos pelos quais a gente acabou abandonando aquela questão dos atos de comércio, né? Porque não tinha como prever todos os atos que são considerados contratos empresariais. Não tem como prever todas essas relações numa lista, né, legislativa. O que a gente pode fazer é traçar regras gerais, traçar princípios, traçar algumas, né, e esse ponto das regras gerais é justamente onde toca no assunto da disciplina de vocês de hoje, que é essas regras gerais do direito de obrigações, né? Então, se eu tenho essas regras gerais, se eu tenho princípios que vão se aplicar aos contratos empresariais, princípio de interpretação, a gente tem um arcabouço que dá segurança, que me diz como que eu vou contratar, e ao mesmo tempo eu tenho flexibilidade, porque eu não vou precisar ficar respeitando contratos típicos, né, especificamente considerados,
a lei prevê lá o contrato de compra e venda mercantil, então eu posso fazer esse contrato. Não, eu posso fazer qualquer contrato desde que eu tenha esses elementos da contratação. Acho que a gente pode passar para o próximo, até porque ainda tem um caminho aí para percorrer. Mas eu ia comentar, Rodrigo, é bem tranquilo, tá? Em relação ao tempo, eu não sei como é que tá a tua agenda, mas o nosso horário é até as 10h50, assim, então... Tá, não, então tá bom. Pode ficar bem tranquilo, tá? Como a gente tá também conversando e interrompendo um pouco, aí não se... Não, então tudo bem, é que eu achei que era 1 hora mais ou menos, mas então... mais ou menos de fala, assim, mas aí com essas intervenções que a gente acaba fazendo, mas também vai na tua agenda, tá? Não, mas tá tranquilo. Beleza. Então tá, então aí a gente chega a uma parte um pouco mais específica da disciplina, né, essa relação entre o direito empresarial. Eu falei bastante sobre contratos, né, a gente ainda vai falar um pouquinho de títulos de crédito, mas eu vou deixar para depois. Ainda falando sobre contratos, que eu acabei não dizendo isso, eu gosto de fazer um paralelo, enfim, uma compreensão dos contratos empresariais meio que num espectro, né, em que eu coloco de um lado, num dos extremos desse espectro, os contratos que têm maior dirigismo e maior intervencionismo contratual, enfim. Então eu tenho dirigismo, eu tenho leis que dizem como que eu devo contratar e restringem a contratação. Intervencionismo eu tenho o judiciário, enfim, ou eventualmente no caso de arbitragem não é o judiciário, mas é um terceiro dizendo como que eu devo interpretar e como eu devo aplicar aquele contrato ou até mudar, né, as regras desse contrato. Então, eu vou ter nesse espectro, num extremo, os contratos de consumo e de trabalho, né, que eu tenho, de fato, ali restrições bastante consideráveis sobre como contratar, algumas cláusulas que eu não vou poder utilizar, e justamente essa compreensão, esses microsistemas contratuais, são criados para proteger uma das partes, principalmente, né, proteger uma das partes. Claro, criar segurança jurídica, criar previsibilidade, mas... nesses casos, a gente tem uma compreensão bastante clara de que há uma das partes contratantes é hipossuficiente em relação à outra, né, que é o caso dos contratos de consumo e dos contratos de trabalho. Mais ou menos no meio desse espectro, aí a gente vai ter os contratos civis, né, em que a gente tem ali uma certo dirigismo contratual, existem regras que devem ser observadas, a gente tem partes que talvez estejam contratando de forma equitativa, talvez haja certa hipossuficiência, mas o próprio Código Civil abre um espaço ali para intervenção no contrato. E lá no outro ponto, no outro extremo desse espectro, é que a gente vai ter os contratos empresariais que, em teoria, deveria haver a menor intervenção por parte do judiciário ou de tribunais arbitrais na aplicação, na interpretação e na revisão desses contratos, e também deveria haver menos dirigismo contratual. E, de fato, há menos dirigismo contratual. Existem essas regras de interpretação. A gente tinha no Código Comercial, apesar do Código Comercial ter ser um pouco engessado por causa dos atos de comércio, a gente tinha lá no artigo 131 do Código Comercial algumas regras, que está revogado, né, mas algumas regras de interpretação que eram aplicadas aos contratos comerciais, na época, né, contratos mercantis, e que faziam muito sentido para esse espectro, né? Então eu tenho ali um pacta sunt servanda muito forte, tenho muito pouca intervenção. Se o contrato deu errado, se houve um desequilíbrio, tem que ser um desequilíbrio muito grande para que eu mude esse contrato. Parto do pressuposto que as partes sabiam o que estavam fazendo, que elas não são hipossuficientes, né? Então eu tinha lá no 131. E o Código Civil, durante muitos anos, acabou não tendo essa norma. Mais recentemente, em 2019, teve a edição da Lei da Liberdade Econômica e ela alterou alguns artigos do Código Civil, e dentre eles o 113, que trouxe um pouco dessa regra interpretativa, que se aplica também aos contratos civis, enfim, mas a gente sabe que, do ponto de vista principiológico, na hora de interpretar um contrato empresarial, a gente vai aplicar com mais força essa tentativa de afastar a intervenção dos contratos que a Lei de Liberdade Econômica trouxe, né? Então a gente tem lá no 113 do Código Civil, no 421 e 421A, né, bastante claras essas tentativas legislativas de evitar uma intervenção muito grande nesses contratos, né? Então, só para fechar aquele ponto ali da interpretação contratual.
Bom, onde que a teoria de obrigações, o direito das obrigações vai tocar no direito empresarial nesse ponto dos contratos e dos títulos de crédito? Como a gente já viu, a disciplina do direito empresarial acabou indo para dentro do Código Civil. Então, a gente não tem um código comercial mais dizendo como devem ser interpretados, como devem ser aplicados contratos empresariais. E, de uma forma ou de outra, a gente acaba tendo a teoria de base dos contratos empresariais no Código Civil, né? Então, vocês vão ver ali essas regras de direito das obrigações, as regras da teoria geral de contratos, né, contratos em geral e contratos em espécie, aplicando-se tanto em relações civis quanto em relações empresariais, né? E aí, nas relações empresariais, a gente tem todo esse arcabouço que eu comentei. Acho que alguém levantou a mão aqui, o André. Opa, bom dia, Rodrigo, tudo bem? Bom dia. Uma dúvida, por gentileza. Então, o Pacta Sunt Servanda, ele é muito mais forte para contratos de empresa para com empresa, então, para com empresas, porque já tem um pressuposto que ela sabe que assina. É mais ou menos esse o entendimento? Isso, assim, como é que eu vou te dizer? Ele é mais forte em teoria, né? Então, ele deveria ser mais forte, ele deveria ser mais respeitado, deveria haver menos intervenção nos contratos empresariais do que existe nos contratos civis e muito menos do que existe nos contratos de consumo, de trabalho dentro desse espectro que eu exemplifiquei ali, né? Na prática, isso depende muito do caso e do julgador, principalmente, né? A gente está falando de intervenção quando a interpretação e a aplicação desse contrato ou eventual revisão é submetida a uma decisão judicial ou arbitral, né? E isso vai depender um pouco do julgador. Então, nesse ponto, assim, na prática empresarial, a gente tem muito a utilização, claro, em determinados contratos, né? Contratos um pouco mais vultosos, a gente tem muita utilização de arbitragem. Por uma das razões pelas quais as empresas gostam de usar arbitragem, aliadas com outras, né? Então, claro, a arbitragem é mais cara, geralmente, então, mas, enfim, a empresa geralmente tem capacidade para suportar esse preço, né, da discussão contratual. A arbitragem costuma ser mais célere, e a arbitragem, enfim, é definitiva, não tem recurso, e todos esses pontos costumam ser considerados, né? Ela costuma ter uma abordagem mais aprofundada do tema, o procedimento é um pouco mais flexível, então eu tenho uma instrução probatória um pouco mais aprofundada também. Mas, além de todos esses pontos, os árbitros que estão acostumados a julgar litígios empresariais costumam respeitar essas formas de interpretação, tá? Então, eles costumam entender que o Pacta Sunt Servanda deve ser mais forte, deve ser mais respeitado, que a revisão contratual deve ser excepcional em contratos empresariais, justamente por isso, como você bem falou, pelo fato de que a empresa, teoricamente, existe essa presunção de que ela sabe o que ela está fazendo quando ela está contratando. Então, se ela contratou mal, ela deve arcar com os prejuízos que vêm dessa contratação ruim. Só que no judiciário, e aí nem sempre a empresa tem possibilidade, capacidade, ou quer, ou pretendeu, né, ir para resolver esse eventual litígio na arbitragem, o judiciário nem sempre tem essa abordagem, e é por uma razão muito simples. A quantidade de litígios empresariais no judiciário é em número muito inferior à quantidade de litígios civis e consumeristas, né? Então, a não ser que a gente esteja falando no caso de varas, né, de primeira instância, de uma vara especializada, que tem poucos lugares do Brasil tem varas especializadas em direito empresarial, só onde tem realmente um volume muito grande, ou a gente já chegou nesse ponto de ter uma vara especializada, enfim. Tirando nesses casos, é claro que o juiz ali de, sei lá, 99%, 98%, sei lá, das ações que ele vai julgar são ações que tratam de relações de consumidor ou de relações civis. O judiciário está muito acostumado com pessoa física, né? Pessoa física nessa ideia. Porque a gente pode pensar, André, que numa empresa, quem que vai tomar a decisão? Vai ser uma série de pessoas, né? A decisão vai ter uma pessoa especializada ali decidindo, né? E quando é um consumidor, quem é? Às vezes é uma pessoa que está lá comprando a gente consome por várias razões que não são racionais, né? Então, daí que decorre o princípio da vulnerabilidade, como o doutor Rodrigo apontou, né? Esse aspecto que leva em consideração a pessoa que realmente precisa daquilo, a pessoa mais vulnerável e que não
às vezes não entende, vai tomar essa decisão sozinha, né? E do outro lado, uma empresa que vai ter uma pessoa altamente especializada aí decidindo, vai contratar pessoas às vezes para fazer análises, né? E aí que tá. Por que a empresa ela vai tomar decisões mais racionais e mais acertadas? Porque ela tem o como fazer isso, né? Ela tem o background para isso, porque ela quer lucro. Consumidor, o trabalhador aí não estão querendo lucro, né? Então é realmente muito complicado colocar no mesmo código, né? Eu vejo isso no judiciário, a gente vê também na área do consumidor, que às vezes parece que alguns julgadores eles estão agindo como se fosse só uma pessoa física, um contrato civil comum, assim, não conseguem considerar que existe, né, essa figura da vulnerabilidade. E nas empresas também acontece, porque aí, de novo, não consegue ter essa visão empresarial, porque quem que é um julgador, né? Uma pessoa que fez um concurso, que está aí muitos anos trabalhando naquilo, não tem a visão empresarial e nem deveria ter, né? Então, a arbitragem, esses meios de resolução, eles ainda não têm, mas são importantíssimos para o direito, né? Principalmente visando a celeridade mesmo e decisões mais apropriadas, né? Sim. A própria autonomia das partes é muito, muito importante. Com certeza, com certeza. Essa questão dos chamados meios alternativos ou meios adequados, né? Do ponto de vista do direito empresarial, por mais que, por exemplo, às vezes a mediação, a gente vê muito falar de mediação familiar e tudo mais, e é importantíssimo, né? Claro que eu vou falar do que eu sei um pouco mais, que é do direito empresarial. E, assim, tem sido muito utilizado, tá? Mediação, arbitragem também, mas a mediação empresarial tem crescido muito. E basta pensar do ponto de vista da empresa, como eu falei, a empresa tem objetivo de lucro. Então, as decisões dela são, normalmente, né, deveriam ser economicamente racionais. Então, se eu consigo resolver um problema de forma mais rápida, mais barata, né, e aquilo vai resolver o problema que eu tenho de um contrato, e a mediação é a melhor saída, eu vou pela mediação. Se a arbitragem é a melhor saída, eu vou pela arbitragem. Né? E, geralmente, a empresa, claro, tem que haver uma análise do caso concreto, se vale a pena ir para arbitragem, se vale a pena eleger um tribunal arbitral colocar uma cláusula compromissória naquele contrato, porque tem custo para isso, né? E geralmente o judiciário é mais barato, do ponto de vista imediato, assim, né? De quanto que eu vou despender para poder entrar naquele litígio. Mas tem sido muito utilizado, é bastante importante conhecer, né, pelo menos de forma superficial, esses meios, mesmo para quem, né, vai trabalhar com direito empresarial. Mas, enfim, finalizando ali a questão do judiciário, é bem como a Naina falou, o litígio chega para o juiz, e um juiz de uma vara civil, então ele vai julgar principalmente, sei lá, ou no juizado, né, vai julgar demandas de consumidor e demandas civis em geral, né, e eventualmente vai chegar uma demanda empresarial, só que ele já está, enfim, acostumado à forma de interpretar os contratos, forma de entender aqueles negócios, ele já está acostumado com um outro tipo de abordagem, né? Que é uma abordagem de entender uma parte como vulnerável, de entender que eu posso mudar esse contrato porque de fato houve um desequilíbrio, né? Enquanto que do ponto de vista negocial, do ponto de vista empresarial, a gente deveria ter essa presunção de suficiência das partes, né? E não de hipossuficiência, ou melhor, de equivalência entre as partes. Então elas sabiam o que estavam fazendo quando estavam contratando. Né? Claro que na prática não é sempre assim. A gente tem vulnerabilidade entre empresas também. Claro, a gente tem uma empresa muito pequena e uma empresa muito grande. Né? Então, claro que a empresa maior tem mais capacidade técnica, capacidade econômica do que a menor. E muitas vezes a menor não tem muita opção a não ser contratar com aquela empresa maior. Isso acontece com alguma frequência. Né? Mas, apesar disso, né, e a gente tem regras interpretativas próprias para tentar equalizar essa vulnerabilidade, mas não são as mesmas que são aplicadas para contratos civis e contratos consumeristas, né? Enfim, basicamente para dizer que, de modo geral, sim, o Pacta Sunt Servanda deveria ser mais forte nos contratos empresariais, embora na prática, às vezes, a gente vê, sim, intervenção nos contratos empresariais que talvez não deveriam acontecer, né? Deveria, olha, você resolveu entrar nesse contrato, deu errado, tudo bem, mas é um risco da atividade empresarial. Né? E isso é importante entender, a atividade empresarial tem risco. Ela não dá certo sempre, ela dá errado muitas vezes. Né? E para isso a gente tem instrumentos próprios, tem a falência, tem a recuperação judicial, e a noção de concorrência passa pelo fato de que o empresário erra. O empresário erra, ele vai mal, o concorrente dele vai melhor, e é assim que a gente tem evolução no mercado, né? No mundo empresarial. Acho que o André aqui levantou a mão.
Opa, então, pois é, Rodrigo, eu até falei do Pacta Sunt Servanda ser mais forte no meio empresarial, porque já tem um pressuposto que é inerente a esse meio deles, né? É inerente ao mercado de trabalho ter altos e baixos e ele já tem predisposto uma equipe técnica para fazer a avaliação dos contratos antes de serem firmados, né? Eu penso dessa Isso, forma, mas foi bem explicado, obrigado. imagina. Bom, então a gente estava falando de obrigações e eu mencionei que o Código Civil acaba trazendo essas regras gerais, né, essas normas gerais, teoria de base, e claro que assim, nos contratos em espécie, eles acabam sendo ajustados por normas específicas dos contratos empresariais, né, ou de contratos em espécie, que são aplicados também a relações empresariais. Mas a importância de entender bem essa parte da disciplina de direito civil é justamente a importância de entender bem para as relações empresariais, né, para operar as relações empresariais. É justamente porque essa teoria de base está lá no Código Civil, né, desde a parte geral lá do fato e negócio jurídico, passando pelo direito das obrigações, passando pela teoria geral dos contratos e, eventualmente, até nos contratos em espécie. Então, a gente tem contratos em espécie que podem ser de natureza empresarial, contratos em espécie do Código Civil, que podem ser de natureza empresarial. Se puder passar o próximo, né, para a gente ler. Bom, então, das obrigações, a gente vai falar desses dois pontos, já falamos bastante sobre contratos empresariais, que eu acho que também é o que acaba conversando mais, né, com o direito às obrigações, mas a gente tem outro tipo de obrigações, ou melhor dizendo, de instrumentos que representam obrigações no direito empresarial, que são os títulos de crédito. Eles também têm regulamentação pelo Código Civil, tá? Mas a gente vai falar um pouco deles, porque essa regulamentação do Código Civil dos títulos de crédito é um pouco peculiar. Então, ela não é tão aplicável assim como possa parecer. A gente vai falar dos títulos de crédito depois. Tá? Pode passar para o próximo, né? Obrigado. Bom, isso aqui a gente já falou um pouco, né? Eu acabei adiantando. Então, nos contratos empresariais, a gente tem equivalência de condições técnicas e econômicas, né? Essa é a presunção, claro, né? Como eu falei, pode haver vulnerabilidade, sim. Inclusive, tem precedentes do STJ reconhecendo a relação de consumo entre empresas, quando uma empresa tem uma hipossuficiência muito evidente em relação a outra, ou quando ela tem ela adquire um produto, um serviço como destinatário final do serviço. Então, a gente tem exemplos como, precedentes no STJ, como, por exemplo, uma empresa que adquiriu um avião, mas ela era uma construtora, né? Então, aquele avião era para transportar os executivos entre uma obra e outra. E o STJ acabou reconhecendo que aquela compra daquele avião era a empresa se caracterizava como destinatário final, porque ela não estava incluindo aquela compra daquele avião no seu processo produtivo, né? Aí é mais da teoria de direito do consumidor, mas a gente, claro, daria para dizer, mas né, o avião está ali dentro da atividade econômica. Claro que está, não tem como não estar, porque a empresa necessariamente vai estar voltada à sua própria atividade econômica. Mas a gente tem precedentes aplicando o Código de Defesa do Consumidor, inclusive em contratos entre empresas, né? Mas, apesar disso, a gente presume a equivalência de condições. Presume o conhecimento do mercado também, que é aquela questão dos riscos, né? Presume-se a assunção e alocação de riscos, e isso aqui o contrato empresarial ele é um instrumento de alocação de riscos, né? Então, quando a empresa faz um contrato, ela sopesa os benefícios que ela pode extrair daquela contratação e tenta no contrato, né, no instrumento contratual, diminuir os seus riscos, colocar os riscos um pouco mais para outra parte, colocar os riscos um pouco mais para ela, né, enfim, dentro da negociação. E os contratos empresariais têm uma outra questão muito interessante do ponto de vista econômico, que eles têm uma tendência ao trato sucessivo. Né? O que isso significa? Bom, quando eu vou contratar, sei lá, serviços de internet, de televisão, de celular, eu provavelmente vou fazer uma contratação de trato sucessivo. Acho que deu uma travadinha, né? Vou comprar uma caneta, né? Vou utilizar eu vou comprar essa caneta porque eu preciso de uma caneta porque a minha outra acabou, porque eu perdi alguma coisa nesse sentido. Então, a gente tem no consumo, né, a gente tem
alguns contratos de trato sucessivo e muitos contratos de trato pontual, né? Contratos específicos que eu vou comprar uma determinada coisa, vou contratar uma determinada coisa e depois não vou mais precisar. A empresa não, a empresa ela tem uma tendência a sempre comprar ou sempre contratar ou manter a contratação, porque ela está sempre dentro do seu processo produtivo, dentro do seu processo econômico, né? Então, quando eu vou contratar um empregado, eu vou querer um contrato de trato sucessivo, provavelmente. Eu vou contratar um fornecedor, eu provavelmente vou tender ao trato sucessivo, né? Porque eu tenho um custo de transação, um custo de contratação, de toda vez que eu precisar de alguma coisa na minha empresa, eu ter que ir no mercado, negociar preço, encontrar um fornecedor, encontrar, enfim, alguém que traga um produto que eu estou esperando, aprender a usar aquele produto, eventualmente, aprender a colocar ele no meu processo produtivo, e aí depois, quando ele acaba, quando eu preciso desse fornecimento de novo, eu vou ter que ir de novo no mercado, negociar preço e tudo mais. Então, existe uma tendência de que as empresas, ao contratar, tentem manter esses contratos por mais tempo, porque isso afasta os custos que elas vão ter de sempre ter que negociar e contratar, enfim, com novos fornecedores. E claro que com os clientes, aí com o cliente vai depender um pouco do negócio, né? Mas existe uma tendência atual também, principalmente em negócios mais inovadores, de recorrência, né? Então, a empresa vai tentar criar uma recorrência tanto com o seu fornecedor quanto com o seu consumidor, né? Então, a gente tinha antigamente contratos de software, por exemplo, que eu preciso comprar o Office, né? Então, eu vou lá, compro da Microsoft o Office, e aí eu posso usar ele até acabar, e aí daqui a pouco tem uma nova versão, eu vou ter que comprar a nova versão. E hoje em dia a gente já tem a assinatura, então eu pago um valor por mês ou por ano, enfim, todo ano, e isso cria uma recorrência, vejam que se transforma num contrato de trato sucessivo, e aí eu tenho o direito a utilizar aquele programa e sempre que tem atualização eu recebo atualizações e assim por diante, né? Então existe uma tendência a essa situação do trato sucessivo. Foi um ponto que eu acabei não falando antes, mas que é importante para os contratos empresariais. Acho que a gente pode passar o próximo. Bom, todas aquelas regras que estão lá no direito às obrigações vão se aplicar em maior ou menor grau aos contratos empresariais também, né? Mas eu selecionei alguns aqui para a gente falar um pouco, para trazer um pouco em situações um pouquinho mais práticas, né, que são as perdas e danos, mora e juros e cláusula penal. Né? Claro que a gente poderia falar de várias outras situações. Um pouquinho depois, na verdade, já está ali na teoria geral de contratos, mas, enfim, está dentro das obrigações. Não sei se entra acho que não, né? Não deve entrar no programa da disciplina de obrigações, mas aquela parte inicial dos contratos ali, que é o 421 e 422, também é bastante interessante. Entra, pior é que entra, Rodrigo. Entra? Pouco passadinho assim, mas entra. Eles ainda não tiveram, mas vai ter. É um ponto bastante interessante, porque ali a gente pode falar de boa-fé, né? Então, mas enfim, eu não trouxe esse ponto aqui porque é muito, muito longo, né? Então a gente vai falar desses 3 itens aí logo na frente. Pode passar um pouco ainda, por favor. Bom, falando de perdas e danos, a gente tem lá no direito às obrigações uma regra geral de perdas e danos, e a gente vê cláusulas, e aqui eu estou falando um pouco mais de instrumentos contratuais, né? Então a gente vê muitas cláusulas de perdas e danos nos contratos, e tal vai responder por perdas e danos, e tal sob pena de responder por perdas e danos, né? Mas o que são as perdas e danos? A gente vai ter a regra geral de perdas e danos na parte dos direitos às obrigações, mas depois a gente tem outros, não só depois, antes mesmo a gente tem outros artigos, outros dispositivos do Código Civil que tratam de responsabilidade civil, né, que é basicamente eu reparar um dano causado pela conduta alheia, né, pela conduta do outro. Então a gente tem várias classificações de danos. Eu imagino que que a cadeira, né, de direito civil, responsabilidade civil deva vir depois de obrigações, né, mas com certeza vocês vão estudar mais a fundo. Mas a gente vai ter... Também não, é tudo na mesma disciplina. É tudo na mesma? A gente vai correr esse semestre. Enfim, então vocês vão ver, ou já viram, a questão de responsabilidade civil, né? Então tem várias classificações de danos, e é toda uma disciplina própria, né, para estudar o direito de danos,
Mas eu trouxe aqui 3 classificações que eu acho que são interessantes para tratar para os contratos empresariais, que são danos emergentes, lucros cessantes e perda de uma chance. Né? Então, nos danos emergentes, vocês vão ter aquilo que de fato é o dano causado, né? Então, eu deixo de executar um determinado contrato e causo um dano especificamente considerado para o outro contratante. Né? E eu posso também estipular em cláusulas contratuais, e é comum que se estipule, né, algumas regras para já fixar como que vai se dar essa reparação de eventuais danos que possam ser previstos. Né? Como eu coloquei lá antes, a empresa quer ter a maior previsibilidade possível de como aquele contrato vai ser executado. Se eu colocar uma cláusula de perdas e danos muito genérica, né, e falando, se causar algum dano, a outra empresa vai responder por perdas e danos. Mas isso eu nem precisaria colocar na cláusula, porque decorre da responsabilidade civil contratual. Né? Então, a ideia é colocar no contrato, se eu consigo prever algumas situações em que pode acontecer, existe uma possibilidade, ou uma probabilidade, inclusive, de acontecer e causar um dano para o outro contratante, se eu conseguir colocar uma regra de indenização já ali, eu posso poupar um longo período de litígio para a definição do ante beatur e quanto de beatur, né? O se deve e quanto deve, né? Para a reparação. Então, isso é uma cláusula relativamente comum, né? Principalmente em contratos um pouco mais complexos. Colocar o que eu já consigo prever e estipular algumas regras para delimitar a indenização. Tanto para lucros emergentes como também para lucros cessantes. Danos emergentes como também para lucros cessantes. Ou seja, aquilo que, por causa da conduta ilícita ou do descumprimento contratual por parte do outro contratante, aquilo que o primeiro contratante acabou deixando de lucrar. Né? Então, às vezes, eu tenho um desdobramento daquele dano específico, daquele descumprimento específico, que não só eu perco, como eu ainda deixo de ganhar uma outra coisa que eu ganharia por causa daquele contrato, e aquele contrato não foi cumprido, né, por culpa do outro contratante, e eu acabei deixando de ganhar, ou seja, cessou o meu lucro. Eu também consigo incluir uma cláusula específica nesse ponto. Novamente, se ela for muito genérica, a dilação probatória para executar essa cláusula em juízo ou em arbitragem é mais complexa. Se ela for um pouco mais fechada, um pouco mais prevista, né, previsível, claro, sempre vai ter situações que a gente não consegue prever, mas eventualmente eu consigo ali, a partir da experiência do próprio empresário ou do próprio advogado, eu consigo prever, olha, isso aqui é comum de acontecer, né, olha, tem alguma expectativa de que possa acontecer isso aqui, vamos colocar uma cláusula para a gente se resguardar, dá para colocar também. E aí depois a perda de uma chance, que também é um dano autônomo, então também é interessante colocar, novamente, essa talvez seja um pouco mais difícil, né, de prever de forma mais fechada, mas se eu colocar pelo menos ali numa cláusula contratual, olha, você pode ser responsabilizado por perda de uma chance. Por mais que eu não precisasse, né, porque pode decorrer da própria responsabilidade contratual, na contratação eu posso, mesmo colocando esse tipo de cláusula, eu posso gerar ali um efeito psicológico, né? Olha, eu preciso tomar cuidado com as minhas condutas porque eu tenho uma cláusula aqui que eu posso ser responsabilizado. Na prática vocês vão ver muito isso, né? Porque existe uma noção corrente de quem não é da área do direito de que o contrato faz lei entre as partes. E a gente sabe que esse é um brocardo jurídico, mas que na prática nem sempre é bem assim. Né? Então é claro que eu não posso prever qualquer coisa no contrato, porque talvez essa coisa que eu previ não vá se sustentar num litígio de verdade. Né? Mas às vezes eu posso colocar algumas cláusulas, não que sejam cláusulas ilegais em absoluto, mas são cláusulas que eu sei que no litígio efetivo pode ter discussão, né? Olha, isso aqui não se aplica, ou isso aqui é abusivo, ou enfim, isso aqui não vai ser considerado, mas para um efeito pedagógico, um efeito didático, olha, tá lá no contrato que se a gente fizer isso aqui, a gente vai ter que pagar tanto. Então, melhor não fazer, melhor não arriscar. Né? Isso pode ser feito. Né? E é comum que seja feito, né? Mais ou menos para que as partes leiam, porque o contratante não vai ler a lei. Né? Ele não vai entender a lei, essa minha responsabilidade aqui decorre da lei, então se eu fizer assim eu posso ser responsabilizado. Mas ele vai ler o contrato. Né? Então, se eu colocar lá no contrato, eventualmente, você pode ser responsabilizado pela perda de uma chance. Ele vai ler, mas o que é isso? Perda de uma chance. Uma atitude minha fez com que ele perdesse uma chance, eu posso responder por isso.
né? Isso pode ter um efeito didático, pedagógico ali para o próprio contratante. Tá? É comum que se utilize a própria cláusula de boa-fé também, né? Pode ser utilizada claro, meio como efeito placebo, assim, né? Exatamente. Então, por mais que decorra de lei, como eu falei, o empresário ele provavelmente não vai ler a lei, né? Ele provavelmente não conhece, mas ele vai ler o contrato, então ele vai lembrar que tem aquela regra ali no contrato e isso pode servir para ajustar a conduta das partes. Né? Até em eventual negociação extrajudicial, né? A gente fala, olha aí o teu contrato na cláusula tal, não está escrito isso aí? Ah, é verdade, né? Então o cara acaba parando de fazer alguma conduta que ele estava fazendo e assim por diante. Isso na prática, né, gente? Na OAB vocês assinalem que decorre da lei. Isso, não estou falando na prática, né? Mas decorre da lei. Mesmo que não tivesse a previsão, ela seria aplicável, né? Depois o ponto de quantificação de danos, ainda falando de perdas e danos, também é bastante interessante. Então, tem a cláusula penal, que é uma matéria de direito de obrigações, né? E na prática é muito utilizado também a cláusula penal e pré-quantificação de danos. Então, por exemplo, uma cláusula clássica que a gente costuma ter pré-quantificação é a cláusula de não concorrência. Né? Então, eu posso colocar uma cláusula de não concorrência, quando o nosso contrato terminar, você teve durante 5 anos acesso a várias informações, clientes e carteira, né? Carteira de clientes e know-how e técnicas específicas da minha empresa por causa desse contrato que a gente tinha. Quando esse contrato acabar, você tem que ficar 2 anos sem fazer atividades concorrentes no território de Santa Catarina. Né? Enfim, essa é a cláusula de não concorrência. Se você fizer alguma atividade concorrente, e aí eu posso deixar aberto, né? Você responde por perdas e danos. Só que nesse caso, o que eu ia ter que fazer? Ia ter que, na dilação probatória, demonstrar, olha, eu tive esses prejuízos porque o cara foi lá e contratou com um cliente meu, e tem que mostrar tudo isso. Se você fizer uma pré-quantificação, né? E aí vai conversar muito com a cláusula penal, ou seja, uma cláusula penal, uma cláusula por descumprimento de uma obrigação específica no contrato, talvez você já consiga restituir boa parte desse prejuízo sem ter que ter a dilação probatória. Porque o simples fato da infração àquela cláusula de não concorrência vai sujeitar o agente que infringiu a cláusula ao pagamento dessa multa, né, desse valor pré-quantificado. É comum que se coloque sem prejuízo de outras indenizações por perdas e danos, mas aí na prática, quando você for aplicar a combinação de cláusula penal com indenização, tem que verificar se tem entendimentos contrários à acumulação. Né? Então, às vezes, pode ser entendido que a pré-quantificação já é a indenização, então vocês falaram que quando vocês contrataram, vocês falaram que a indenização por essa infração aqui ia ser R$10 mil. Mas agora eu quero uma indenização por R$100 mil, porque foi esse o prejuízo que eu tive. Pode acontecer, dependendo do caso, enfim, o juiz da causa ali, não, você não pode acumular essas duas, porque já combinaram a indenização antes. Essa cláusula penal aqui serve como indenização e você não tem mais como buscar além disso. Então tem que tomar esse cuidado, verificar o entendimento da jurisprudência nos casos específicos em que você está combinando cláusula penal com indenização. A gente pode passar? Naila, a gente pode passar o próximo, por gentileza? Acho que eu caí aqui. Em teoria, já passei, mas não passou aí? Obrigações, contratos empresariais, perdas e danos, exemplos práticos, negociações frustradas. Aqui ficou não passou aí? Deixa eu tentar mexer mais um pouquinho. Deixa eu tentar. Será que se eu atualizar aqui? Vou atualizar, tá? Não sei. Bom, eu vou passando no meu aqui e aí vocês vão dizendo. Deixa eu ver em qual que eu tô aqui. A gente tá no 10. Obrigações, contratos empresariais, perdas e danos. Pessoal, qual slide vocês estão vendo? Perdas e danos, empregos, exemplos. Agora passou. Tá. Agora passou. Tá. Isso aí. Bom, então vamos lá. Alguns exemplos práticos relacionados a perdas e danos. Né? Então a gente tem algumas situações que são talvez mais ou menos peculiares dos contratos empresariais. E eu estou trazendo aqui só alguns exemplos, claro que são infindáveis exemplos, porque vão ser tantas situações quantas
quantas a criatividade dos contratantes permitir, né, e a criatividade daqueles que descumprem as cláusulas contratuais, né, suas obrigações. Então, a gente tem um exemplo que é relativamente peculiar para o direito empresarial, que é a indenização por negociações frustradas, né? Então, claro que a gente tem tópicos do direito civil, de justa expectativa, de aceitação, de oferta e aceitação, que gera vinculação para um determinado negócio, né? Mas no direito empresarial, principalmente em negócios um pouco mais complexos, é comum que tenha uma fase quase que pré-negocial, que dá origem a meio que um pré-contrato, né? Um contrato preliminar, e depois ele dá origem ao negócio efetivamente buscado e um contrato definitivo, né? E a gente pode estipular, assim, nessa fase pré-negocial, vamos dizer, uma eventual indenização por negociações frustradas. Um caso clássico no processo de compra e venda de transação de participação societária, existem alguns momentos anteriores à efetiva compra e venda daquela participação, porque uma empresa que está comprando a outra vai querer saber o que ela está comprando, né? Então, a gente tem todo um período anterior que passa por um processo chamado due diligence, que é a diligência devida, que a empresa que está comprando a outra vai lá naquela empresa-alvo e vai querer entender no detalhe todas as contas, todos os riscos que ela está assumindo ao comprar aquela outra empresa. E aí pode acontecer, e isso tudo é um processo relativamente demorado, depende de uma empresa contratar advogados e contadores e auditores para fazer todo um trabalho, e pode acontecer de que durante aquelas negociações, as negociações estão andando de forma bastante, proveitosas, e aí num determinado momento, depois de a empresa que está comprando a outra já ter contratado advogados e auditores, ter gastado bastante dinheiro para fazer toda essa análise, que, claro, depois ela pode decidir não comprar a empresa, né, mas ela se dispôs a fazer isso, e aí a empresa que está sendo vendida fala, não quero mais negociar com você, porque eu recebi outra oferta, ou acredito que possa fazer um negócio melhor, ou desistir de vender a minha empresa, e a primeira empresa já teve todo aquele gasto, né? Essa frustração da negociação pode gerar um direito à indenização, né? E é normal que se coloque isso nas cartas de intenção, né, ou memorandos de entendimentos, ou pré-contratos, esses instrumentos preliminares à efetiva compra e venda da participação societária, que se isso ocorrer, é normal que se coloque que se isso ocorrer, se uma das partes frustrar as negociações de forma imotivada, sem justa causa, ela tem que responder pelos prejuízos causados, porque a outra empresa investiu uma quantidade de dinheiro razoável para tentar viabilizar aquele negócio, que poderia acontecer de não ser vantajoso e ela decidir sair, ou poderia até acontecer de a empresa que está sendo vendida não gostar da oferta e não querer vender a sua empresa para aquela que está querendo comprar, mas isso seria natural do processo de negociação. Agora, se a negociação é frustrada antes disso, né, ou por outra razão, pode haver um direito de indenização, né, que é um caso relativamente peculiar do direito empresarial, justamente por toda essa complexidade de negociação, né, às vezes tem que realmente os negociantes, os contratantes têm que investir para começar a negociar, e mesmo aquele investimento pode ser perdido porque o negócio pode não dar certo, mas se ele não der certo por causas naturais, vamos dizer assim, tudo bem. Agora, se ele não der certo porque uma das partes frustrou a negociação de forma imotivada, sem justa causa, ela pode gerar direito para ser restituído de perdas e danos. Depois, o prazo de entrega descumprido, esse aqui é bastante clássico, né? E eu vou dar um exemplo que junta os dois, né? O prazo de entrega descumprido e a perda da chance ali, que eu coloquei de participar de um certame. Então, vamos supor num caso que uma empresa precisa participa de licitações para fornecer determinado produto para uma empresa pública, uma prefeitura, qualquer coisa que vai. E dentro do processo de certame da licitação, ela precisa apresentar na sede lá do município, alguma coisa assim, uma amostra dos produtos que ela fornece. Isso é comum de acontecer, né? Então, tem as etapas de classificação das empresas, e aí chega lá no final, a princípio você cumpre todos os requisitos,
então me entrega uma amostra aqui só para eu ver se o produto que você fornece, de fato, cumpre as exigências do nosso edital. E aí, para entregar, essa empresa contrata uma transportadora. E essa transportadora tem que entregar no prazo do edital um determinado produto lá no município, né? Então, nesse caso, por exemplo, e aí, claro, para poder trazer para o exemplo, a transportadora não entregou no prazo previsto e, consequentemente, a empresa foi desclassificada do certame, não pôde participar mais da licitação, perdeu a chance de ganhar um contrato administrativo. Então, a gente tem, nesse caso aí, o prazo de entrega descumprido, que a gente poderia, num determinado contrato, ter uma cláusula penal, enfim, uma multa pelo simples descumprimento do prazo de entrega. E vejam que num contrato de transporte, o prazo de entrega, além da própria manutenção ali em perfeitas condições da coisa transportada, claro que o prazo de entrega pode ser muito importante, né? E nesse caso, claro que era, porque se ele perder o prazo da entrega lá na licitação, no certame, ele perde a chance de continuar participando ou até de ganhar o contrato. Então a gente tem ali um dano, né, pelo simples descumprimento do prazo de entrega, e a gente poderia ter esse caso em várias outras situações, enfim, em que as partes contrataram um prazo determinado. Eu preciso continuar minha obra, eu preciso de tantos quilos de cimento, enfim, e aí o prazo é descumprido e eu tenho um descumprimento em outros contratos, né? E assim por diante, pode ter toda uma cadeia de descumprimentos, porque um primeiro elemento dessa cadeia de contratos descumpriu o prazo, o segundo descumpre, o terceiro descumpre e assim por diante. Isso não é incomum de acontecer. Aí acarreta todo um atraso. Mas nesse caso específico, a gente ainda dá para trazer o exemplo da perda da chance, né? Então, claro, precisaria verificar na situação específica, porque pode ser, a partir da análise de toda a situação da participação dessa empresa no certame, pode ser até que ela fosse a única concorrente, né? Que assim, olha, eu consigo provar que o produto seria aprovado, né? E aí, basicamente, eu tive, de fato, o dano da perda do contrato, e não necessariamente a perda da chance, né? Porque bastou descumprir aquele prazo para eu não poder mais ser aprovado, mas com certeza, o meu produto seria aprovado. Ou eu posso ter a perda da chance, porque tinha outras participantes no certame, todos entregaram no prazo, eu não entreguei no prazo, por causa do descumprimento da transportadora, e aí eu perdi a chance de ser aprovado naquele certame. Eu não tinha certeza se eu ia ser aprovado, mas eu poderia ser aprovado, né? E como a transportadora descumpriu o contrato e descumpriu o prazo de entrega, eu perdi a chance de participar daquele certame, né? E nesse caso, claro, dificilmente eu teria como prever isso no contrato, numa cláusula, mas eu poderia me beneficiar dessa cláusula geral de perdas e danos para ser reparado dessa perda da chance de participar do certame. Podemos passar. Porque eu estou trazendo assim, só alguns exemplos, né, sobre como que isso pode ser aplicado, como que essas regras gerais de obrigações podem ser aplicadas em contratos empresariais. Bom, a gente tem outro exemplo ali de contrato de depósito, né, e aí eu coloquei ali os artigos 238 a 242, que tratam da obrigação de dar coisa certa, e esse 238 a 242 de restituir, né, obrigações de restituição, e o 234 a 237 de entrega. Bom, primeiro falar ali do contrato de depósito, que é um pouquinho mais rápido. Então, também é comum haver contratos empresariais de depósito, muito comum, por exemplo, em negócios agrícolas, né? Então, depósito de grãos, depósito de produtos agrícolas de colheitas, ou mesmo nos contratos de compra e venda mercantil, comércio internacional também tem depósito, né? Tem os armazéns em que as mercadorias ficam um determinado tempo e aquilo ali é um depósito e é feito um contrato de depósito entre o dono do armazém e o comerciante, o depositante, que é uma obrigação de restituição, né? E ali nos artigos 238 a 242 vocês vão encontrar algumas regras relacionadas a perecimento da coisa, né, que vão ser aplicados de igual maneira nos contratos empresariais. Tá? E depois a gente tem o contrato de representação comercial, que na verdade eu poderia ter colocado aqui qualquer contrato de colaboração para exemplificar para vocês, né? Então a gente tem uma espécie de contratos empresariais que são estudados com alguma especificidade no direito empresarial, que são os chamados contratos de colaboração. Então a gente tem um contrato de colaboração, geralmente
especificamente considerados contrato de distribuição, contrato de representação comercial e contrato de agência e distribuição, que é aqueles que estão nos artigos 710 e seguintes do Código Civil, por isso que eu coloquei ali. Tá? O contrato de representação comercial ele tem uma lei específica, né, a lei de representantes comerciais, e o contrato de distribuição é um contrato atípico, né, não é o mesmo contrato de distribuição que está no 710 seguintes, é um pouco diferente, mas é um contrato muito utilizado. Qual que é a diferença entre esses três contratos e por que eles servem para esse nosso exemplo de perdas e danos? Né? O contrato de distribuição é um contrato em que eu tenho o distribuidor e o distribuído. Então, o distribuído produz, sei lá, vamos dar um exemplo, canetas. Então, o distribuído produz canetas. No contrato de distribuição, o distribuído, que é a empresa que produz, vai vender essas canetas para o distribuidor vai ter a propriedade dessas canetas e também a posse, né? Então, existe de fato uma tradição ali, existe uma transferência de propriedade do distribuído, que é o produtor, para o distribuidor, né? Que é essa pessoa que vai revender. E a remuneração do distribuidor é oferida a partir da diferença entre o preço que ele compra essa mercadoria do distribuído e o preço que ele revende, seja para uma próxima empresa, seja para um consumidor final. Né? Então, ele recebe essa remuneração, esse lucro, a partir da diferença do preço de compra e do preço de venda. E nesse caso, vejam que tem a transferência da propriedade. Né? Então, o produtor vende para o distribuidor fica com aquele estoque como sua propriedade. Na representação comercial, isso não acontece. Na representação comercial, o representante representa o representado, né, que seria o produtor, vai lá, consegue negócio. Então, olha, eu represento um produtor de canetas e eu consigo fazer para você tantas mil canetas por tantos reais. Né? Ele obtém esse negócio de determinados compradores, remete esse negócio para o representado e o representado faz a tradição ou a entrega para o comprador final. Então, vejam que no caso da representação comercial, não tem transferência da propriedade. Né? Na distribuição, a gente tem a transferência da propriedade. O distribuidor, ele compra do distribuído, a propriedade é dele e ele revende. Na representação comercial, não. O representante apenas vai lá, fecha o negócio em nome do representado e o representado conclui o negócio. Pode acontecer de o representante concluir o negócio, mas nunca tem a transferência da propriedade entre um e outro. Tá? E aí, na agência de distribuição, que é esse contrato que está no artigo 710 e seguintes do Código Civil, é um contrato que também é muito parecido com esse de representação comercial, né? Ou seja, pode o agente, enfim, ele fecha negócios em nome do agenciado, ele pode ter a posse das mercadorias, mas ele não tem a propriedade. Né? Então, vejam que nesse caso ele tem a posse das mercadorias, mas ele detém essa posse em nome do agenciado, né? e não em nome próprio. Por que essas diferenciações são importantes? Pela regra de crescimento da coisa. Né? Então, a gente tem aquele brocardo geral de res perit domino, ou seja, a coisa perece para o dono, e lá nesses artigos do 233 ao 242, né? A gente vai ter essas regras de como que acontece essa dinâmica de perecimento, enfim, da coisa. E vejam como isso pode fazer diferença dependendo do contrato sobre o qual eu estou tratando. Né? Então, na prática, ele pode, mas é muito parecido representação comercial, distribuição e tal, mas não é. Porque, justamente pela incidência dessas regras que a gente está tratando dos direitos e obrigações, no caso da distribuição, o dono da coisa é o distribuidor. Então, se a coisa perecer enquanto está na propriedade dele, ele é que sofre essa perda e não o distribuído, porque ele já comprou do distribuído para fazer a distribuição. Na representação comercial, o representante normalmente nem está de posse dessa coisa. Né? Então, é claro que o dono da coisa, até o momento da tradição, para o consumidor final, para o comprador final, é o representado, né? É o produtor. Então, se a coisa perecer nesse meio tempo, a perda acontece para o produtor, para o representado. E na agência de distribuição, é aquela situação um pouco híbrida, em que mesmo que essa mercadoria esteja na posse do agente, ela pertence ao agenciado. Né? Então, a coisa vai acabar aparecendo para o agenciado. Claro, isso tudo a gente está colocando situações em que não há culpa, porque a questão da culpa já muda um pouco a dinâmica. Mas só para trazer esse exemplo de que essas regras, que são regras um pouco genéricas,
do direito de obrigações tem uma influência prática muito grande no tipo de contrato que eu tô firmando para essa espécie de contrato de colaboração, né? Todos esses contratos que eu falei, não de depósito, de representação comercial, de distribuição e agência de distribuição, são contratos chamados de colaboração, são contratos que servem para escoar mercadorias, fazer o aumento territorial de um determinado mercado. Então, o distribuído, o representante comercial, ele tem um dever ali de desenvolver mercado, de fazer a propaganda, por exemplo, para o seu distribuidor. Tá? Então, só alguns exemplos práticos da aplicação dessas regras. Podemos prosseguir. Aqui eu vou passar um pouquinho mais rápido. Tá? Multa, juros e cláusula penal. Já falei um pouquinho de cláusula penal. É comum a combinação perdão, eu falei multa, não, mora, juros e cláusula penal. É comum a combinação ali desses encargos, né? Geralmente, quando se trata de encargos relacionados a obrigações pecuniárias, obrigações de pagar, aí há um atraso no pagamento, claro. É bem comum haver a previsão de juros de mora e cláusula por atraso, penalidade por atraso, né? Embora também decorra de lei justamente pelas regras do direito das obrigações, né? Mas é comum que haja previsão específica nos contratos. Uma diferenciação ali entre juros moratórios e juros remuneratórios. Quando a gente fala de juros de mora, juros moratórios é o juro pelo atraso no cumprimento da obrigação. Então pode ser o juros pelo atraso no pagamento, quando é uma obrigação pecuniária, pode ser juros pelo atraso numa obrigação de dar, enfim, isso tudo pode representar os juros moratórios. E os juros remuneratórios são aqueles que remuneram um capital empregado, né, que geralmente são juros cobrados pelas instituições financeiras e afins, porque a gente tem limitações de cobrança de juros remuneratórios no Brasil, a não ser para essas empresas que têm atividades reguladas nas instituições financeiras, enfim. Um ponto interessante ali é do artigo 413, da redução equitativa, que eu vou até abrir aqui para ler na íntegra para vocês. 413, né? Tratando da cláusula penal. Então está ali no 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. Eu trouxe esse ponto justamente porque ele conversa muito com aquilo que a gente tratou das regras de interpretação e aplicação dos contratos empresariais. Ou seja, eu falei antes ali, olha, os contratos empresariais presumem-se equitativos, eles têm que ter uma intervenção mínima, o pacta sunt servanda deve ser muito forte. Esse é um exemplo de uma cláusula, enfim, um dispositivo que deve ser interpretado sob esse aspecto, né? Então, se o contrato é cível, pode haver uma propensão maior do juiz, enfim, ou do aplicador da lei, ali, árbitro, enfim, de aplicar essa redução equitativa, né, do 413. Mas, com os contratos empresariais, a redução equitativa não conversa tanto, né, porque a gente tem ali cláusulas abertas, por exemplo, o próprio equitativamente já é uma cláusula relativamente aberta, mas o manifestamente excessivo, a natureza e a finalidade do negócio, ela abre muito espaço para interpretação num contrato que, a princípio, como eu falei, a gente parte do pressuposto de que as partes sabem exatamente o que elas estão fazendo. Então, se elas combinaram essa determinada cláusula penal, a princípio, ela deve vigorar, né? Pode haver, sim, uma interpretação mais geral, e vocês podem se referir aquelas regras do artigo 113, melhor, né, do que essa do 413, para eventualmente ver se aplica ou não num contrato empresarial essa redução equitativa. Mas, a princípio, ou ela não deveria ser aplicada, porque as partes convencionaram aquela multa, ou ela deveria ser aplicada com granos sales, né, com muita, muita parcimônia, porque, de fato, não deve haver, em princípio, uma intervenção nesse contrato que já foi firmado entre as partes, né? E outro ponto ali que eu destaquei do 416, combinação da cláusula penal com perdas e danos, vou ler também o artigo, para exigir a pena convencional, não é necessário que o credor alegue prejuízo, né? Então, lembrando aquilo que a gente falou da cláusula penal, a diferença ali entre cláusula penal e a indenização, né? Que eu falei, pode haver alguns casos em que o judiciário tem entendimento de que eu não posso
acumular, né, porque eu já estou sendo restituído por aquilo que eu combinei, né? Mas a princípio não, a princípio a cláusula penal ela incide pelo simples descumprimento e eu ainda posso liquidar eventuais perdas e danos, eventuais indenizações e ser ressarcido por causa disso. Tá? Podemos passar. Acho que agora a gente já chega em títulos de crédito. Beleza. Bom, aí já estamos nos encaminhando para o final. Eu deixei um pedaço bem menor para falar de títulos de crédito, porque títulos de crédito são uma matéria que é um pouco mais complexa, assim, ela não conversa tanto com todo esse contexto interpretativo do Código Civil e relacionado com os contratos empresariais, mas é interessante porque é algo bastante específico do direito comercial, do direito empresarial, e são documentos que representam obrigações também. Tá? Então vocês vão ter essas regras, vão identificar essas regras de mora, de juros, de cessão de crédito, de solidariedade, que são pontos que estão no direito das obrigações, mas que são adequados, né, quando são aplicados em títulos de crédito. Bom, bem rapidamente aqui, fazendo um apanhado geral, o que são títulos de crédito? Né? Títulos de crédito são documentos, né, são papéis. Hoje em dia, esse chamado princípio da cartularidade, que é a necessidade de um título de crédito ser um papel, é relativizado já. Já existem títulos de crédito digitais, né, mas esse título de crédito ele representa uma obrigação, geralmente uma obrigação pecuniária, com exceções muito excepcionais, uma obrigação de dar. Tá? E ele não necessariamente precisa ser vinculado a um contrato. Alguns títulos de crédito são vinculados a contratos, mas outros não. Eles não têm vinculação nenhuma, eles por si só representam uma obrigação, eles são títulos executivos extrajudiciais, né? Então eu consigo executar, não preciso de assinatura de testemunho, não preciso de nada disso, eles por si só são execuíveis, e eles normalmente têm regras específicas, né? Como que surgem os títulos de crédito? Os títulos de crédito surgem lá na Idade Média, um pouquinho depois da Idade Média, na verdade, lá para 1600, como uma forma de fazer uma transferência de valores sem necessidade de levar moeda, né? Sem necessidade de levar moeda em espécie, né? Porque, enfim, é muito mais arriscado, muito mais complicado de eu levar grandes somas em dinheiro do que eu colocar um valor no papel e aí depois conseguir resgatar esse valor em outro lugar. E eles serviam também como instrumento de câmbio, né? Porque eles surgiam lá na Itália, nesse período de 1600, e a Itália não era unificada, existiam vários reinos diferentes, vários condados, enfim, não sei exatamente qual é o nome dessa divisão administrativa, e cada um tinha uma moeda diferente, né? Então, eu conseguia transitar com o título de crédito entre esses lugares que tinham moedas diferentes e fazer o câmbio entre um e outro sem precisar trocar efetivamente o dinheiro, né? Eu só levava aquele papel que ia dizer, olha, essa pessoa tem direito a tanto dinheiro nessa moeda XY. Tá? Então eles foram criados nessa época e foram um instrumento importantíssimo para a evolução do comércio dentro dos países, como também internacional, porque, novamente, eles evitavam a necessidade de transportar moeda, né? Transportar ouro, transportar qualquer coisa de valor, bastava transportar um papel. Instituições específicas, bancos, enfim, reconheciam esses direitos a partir dos papéis expedidos pelos outros bancos, né? E faziam essa compensação de créditos, por exemplo, que hoje em dia é uma coisa feita automaticamente no sistema bancário, mas naquela época não tinha essa tecnologia. Então a gente tem alguns títulos de crédito em espécie que são estudados. A gente tem princípios importantes para o título de crédito e tal. Isso não vai dar tempo da gente falar, é mais a título exemplificativo. Então a gente tem a letra de câmbio, que é um título de crédito que caiu em desuso. Eu, pessoalmente, nunca vi, nem nunca ouvi falar de nenhum litígio relacionado à letra de câmbio. Parece que no direito internacional, uma área que não é da minha atuação, parece que ainda existe uma utilização desse título. Mas é o primeiro título criado, ele é o mais flexível, e ele é estudado ainda hoje porque ele traz todos os elementos dos demais títulos. Então ele é estudado provavelmente por essa razão. Depois a nota promissória, talvez alguns de vocês já tenham utilizado. Ela também não tem mais uma utilização corrente tão grande, mas ainda existe, né, a utilização da nota promissória, que é basicamente um papel que diz que uma pessoa promete pagar tanto em tanto tempo para outra pessoa. Depois a gente tem o cheque, esse sim mais corrente, embora também, né, paulatinamente a gente tenha visto uma diminuição da utilização do cheque,
mas esse sim é um título de crédito bastante mais utilizado. E a duplicata, para quem trabalha em empresa ou né, tem relações comerciais com empresas, deve ter visto já, porque ela é utilizada apenas, esse é um título causal, né, a duplicata, os outros títulos não são causais, podem ser expedidos, como eu disse, para qualquer obrigação, doação, mútuo, qualquer contrato, não precisa ter um contrato específico subjacente a essa obrigação do título de crédito. E a duplicata é um título causal, então eu preciso ter um contrato de compra e venda mercantil ou um contrato de prestação de serviço, né? Aí eu posso expedir uma duplicata a partir da fatura relacionada a esse contrato. E depois eu tenho títulos causais específicos, e aí são causais porque eles são relacionados a contratos específicos, que são, por exemplo, tem vários, né? Mas eles são criados geralmente por leis específicas também, como, por exemplo, a cédula de crédito bancária, que é muito utilizada, o CCB, né? Que é sempre vinculado a um contrato de mútuo. Né? A gente tem outras cédulas desse tipo vinculadas a contratos de financiamento, letra de crédito, né? Letra de crédito imobiliário, de crédito agropecuário e assim por diante. Tá? Então a gente vai falar rapidamente de algumas questões de obrigações sobre títulos de crédito. Pode ir para o último slide, penúltimo slide. Bom, títulos de crédito no Brasil, a gente tem no Código Civil alguma regulamentação sobre títulos de crédito, mas o problema, ou talvez a solução, é que a maior parte dos títulos de crédito são reguladas por leis específicas. Tá? Então a gente tem, naqueles ali que eu falei, a Lei Uniforme de Genebra, que é um tratado internacional bastante antigo, eu não me lembro de quando que é 1923, alguma coisa assim, que vai regular letra de câmbio, nota promissória e algumas questões relacionadas a cheque. Tá? Então a gente vai ter e isso vai se sobrepor ao Código Civil porque é uma lei específica. Né? E depois a gente tem no Brasil ainda a lei do cheque, que também é uma lei específica, e a lei da duplicata, que a duplicata é um título brasileiro, né? Uma invenção brasileira que funciona bastante bem. Então a gente tem algumas regras dos títulos de crédito no Código Civil, mas elas não são muito aplicáveis porque sempre vai ter uma lei específica que vai preponderar, né, que vai ter a aplicabilidade preponderante em relação ao Código Civil. Então, nessa parte do artigo 887 seguintes, acaba perdendo um pouco, acaba esvaziando de sentido um pouco o Código Civil, porque tem todas essas leis que trazem regras específicas. Mas na parte das obrigações a gente ainda consegue extrair alguns paralelos. Agora sim, a gente pode ir para o último slide. Bom, aí aqui eu vou traçar essas duas diferenças principais, porque são questões que são tratadas no direito das obrigações e tem reflexo no direito cambial, no título de crédito, mas são tratadas de forma diferente. Então, a primeira delas é a seção de crédito civil, né? A seção de crédito. Então, na seção de crédito civil, que vocês têm ali na parte do direito das obrigações, que eu não lembro qual que é o artigo, mas é lá no comecinho. Né? Deixa eu ver aqui. Aqui, no artigo 286. Então, a gente tem ali algumas regras relacionadas à seção de crédito civil. Na seção de crédito civil, a gente tem duas características que principalmente vão fazer essa diferenciação da seção de crédito cambial. A primeira delas é que, para fazer a seção de crédito civil, eu preciso ter a anuência do cedido. Né? Então, eu preciso que o devedor, né, no caso, tenha concordância com a cessão do crédito dele para um outro credor. Né? Na seção de crédito cambial isso não acontece, porque eu tenho na seção de crédito cambial, ali eu escrevi aval, mas não é aval, tá? É endosso. Acabei escrevendo equivocadamente ali, não é aval. O aval é o ato de garantir o crédito, o endosso é que é o ato de transferir o crédito. Então, na seção de crédito cambial, a gente tem essa figura do endosso, que é a forma de transferir um crédito vinculado a um título de crédito, e eu não preciso da anuência de ninguém para fazer o endosso. A única pessoa que precisa querer fazer o endosso é o endossante, ou seja, o cedente, o credor, aquele que vai transferir o seu crédito. Quando eu faço o endosso está valendo e o devedor tem que pagar para o endossatário. Né? Para aquele que recebeu o crédito, ele não precisa ter anuência. Um outro ponto interessante também da seção de crédito é a questão da responsabilidade. Então, a gente tem ali, deixa eu ver qual que é o artigo, no artigo 296 do Código Civil,
a ausência de responsabilidade do credor, né, do cedente, pela solvência do devedor. Tá? E ele também responde pela existência do crédito. Então, ele não responde pela solvência, ou seja, quando eu faço a cessão do crédito para um outro credor, essa pessoa que está cedendo o crédito não vai ser responsável pelo fato de o devedor poder pagar ou não. Ele só vai ser responsável pelo fato de existir aquele crédito, certo? Na cessão de crédito cambial, que ocorre pelo endosso, novamente, não pelo aval como está ali, aquela pessoa que cede o crédito continua responsável pela solvência. Então, se o cessionário, o novo credor, né, for cobrar do devedor, o devedor original, e esse não tiver dinheiro para pagar, ele pode cobrar do endossante, ele pode cobrar do antigo credor. Isso é interessante porque na transferência de títulos de crédito, a gente pode ter toda uma cadeia de endosso. Então, um credor transferiu para o outro, transferiu para o outro, transferiu para o outro, transferiu para o outro. E aí, esse último vai lá cobrar do devedor original, e esse devedor original não tem como pagar. Esse último credor que recebeu o crédito por último, ele pode cobrar de qualquer um dos outros, anteriores cedentes, né, os endossantes. Então, todo mundo que passou pela cadeia de endosso pode ser responsável não apenas pela existência do crédito, como pela solvência do devedor. Ele pode ser responsável por pagar efetivamente aquele valor que o devedor não tinha dinheiro para pagar. Isso não acontece na seção civil. Então, eu não preciso dar na seção cambial, eu não preciso da anuência do devedor, e além disso, eu posso cobrar enfim, os cedentes respondem na cadeia inteira pela solvência, ou seja, eu posso cobrar de todo mundo até receber o meu crédito. E isso tem um outro reflexo também no endosso, na questão da solidariedade. Então, na solidariedade civil, quando eu tenho ali uma dívida solidária, eu posso cobrar de qualquer um, mas no regresso, eles dividem ali aquela obrigação, né? Na solidariedade cambial, não. Na solidariedade cambial, nessa cadeia de endosso que eu exemplifiquei ali na seção de créditos, de título de crédito, eu posso cobrar de qualquer um na cadeia, o último credor, né, pode cobrar de qualquer um na cadeia, e esse um que pagar, ele tem regresso contra todos os outros que vieram antes dele na cadeia, né? Então, ele não precisa dividir a sua responsabilidade. Ele pode cobrar a dívida inteira de qualquer um dos outros que veio antes na cadeia cambial. Então, vejam que essas é uma diferença muito importante, porque ela dá muita segurança para a transferência de crédito, né? Então, vejam que é muito mais flexível no crédito cambial, né, do que o crédito civil, porque eu não preciso da anuência do devedor, eu posso transferir para quem eu quiser, tá? Aquele que me transferiu o crédito vai ser responsável, ou seja, se eu não conseguir cobrar do devedor original, eu posso cobrar dele, daquele que me transferiu o crédito. E se eu tenho toda uma cadeia de transferências de crédito, né, uma cadeia de endosso, a solidariedade entre eles é diferente da civil. Quando eu for, tudo bem, eu sou o último credor, eu vou cobrar de qualquer um. Mas esse qualquer um que me pagar, ele não precisa dividir essa obrigação entre todos e acabar pagando uma parte dessa obrigação. Não, ele pode cobrar de todos da cadeia, todos aqueles que vieram antes dele na cadeia, ele pode cobrar a dívida inteira, e assim por diante, até chegar no primeiro cedente, né? Então, pode acontecer na seção de crédito cambial, de o único que levar calote mesmo, né, nesse sentido, ser o primeiro cedente, e aí ele leva o calote do devedor, que realmente já não tinha, porque ele cedeu esse crédito ruim, vamos dizer assim, porque ele é responsável pela solvência do devedor, né? E claro que tudo isso visa dar mais segurança para essa transferência de crédito. Os títulos de crédito foram pensados assim, para serem muito, muito ágeis, muito flexíveis e o mais seguro possível. Porque se eu precisar da anuência do devedor, se eu precisar me preocupar, mas quem é esse devedor? Ele tem crédito, ele vai conseguir pagar. Isso tudo acaba dificultando um pouco a transferência desses créditos. E o título de crédito foi pensado para que haja a transferência do crédito, né? Então, quando eu recebo um título de crédito transferido, eu tenho segurança de que eu vou poder cobrar daquela pessoa que me transferiu, ou de qualquer uma que veio depois dele na cadeia de endosso. E, além disso, eu também tenho segurança de que eu não vou ter problema porque o devedor não concordou com aquela cessão, né? Não preciso disso. O crédito ele é feito para ser transferido dessa maneira, tá?
Então, aqui eu sei que foi bem rápido essa parte dos títulos de crédito, mas aqui a gente já está chegando em quase 2 horas de conversa, também para não cansá-los muito, mas é só para pincelar por cima como que essas questões relacionadas ao direito das obrigações têm uma influência considerável também em obrigações de direito empresarial, né? Então, tanto de contratos, que é aquela parte mais longa que a gente falou, quanto também de títulos de crédito, que são obrigações, são documentos que representam obrigações, mas não necessariamente são vinculados a contratos, né? Eles por si só, são um documento que representa uma obrigação. Era mais ou menos isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Se tiver alguma pergunta, queria agradecer novamente o convite da professora Naina, foi muito, muito legal falar com vocês, muito interessante. Eu gosto de trazer elementos de direito empresarial para a graduação, porque na minha graduação eu não tive assim uma formação em direito empresarial muito, muito interessante, tanto que quando eu me formei não era a área que eu gostava mais, né? Depois, com a prática, enfim, a gente começa a gostar mais, a estudar mais, e acabou sendo uma área que eu acabei tendo preferência, né? Mas, infelizmente, em alguns momentos a gente... Bom, na minha grade curricular, o direito empresarial ficava muito no final da graduação, né? Era nona e 10ª fase apenas. Então, o pessoal já está muito cansado, já está pensando em TCC, já está pensando em OAB, e já não tem mais tanto aquele... Ou às vezes já se apaixonou por uma outra área do direito, né? E não tem tanto aquele apego pelo direito empresarial. E, de fato, assim, o direito empresarial é uma área que é bastante prática, né? Ela depende muito da prática, ela depende muito dos fatos, porque a evolução toda é no mundo dos negócios, não é no mundo do direito. Geralmente, a evolução vem de baixo para cima, ou seja, ela acontece no mundo dos fatos, depois o direito tenta correr atrás para regular, né? E é justamente por isso que, por exemplo, nos contratos empresariais, tenta-se ser o mais flexível possível, né? Bom, não vamos atrapalhar, deixa eles fazerem, se for lícito, se for tudo ok, a gente regula depois, se for necessário, né? Então, tem essa característica muito dinâmica no direito empresarial. Existem outras disciplinas que são talvez mais honrosas, mais profundas até, né? Porque, de fato, o direito empresarial é um pouco mais prático, assim, um pouco mais direto, né? Não tem tanta propedêutica, né? Não tem tanta influência de teoria do direito. Claro, existe, obviamente, mas não é tão verificável. Outras disciplinas, sei lá, direito constitucional, vocês vão ter uma abrangência maior, uma abrangência social, mas é importante compreender o direito empresarial não apenas como essa regulação de instrumento de negócio, porque de fato é o que move a economia, né? Mas também, como a gente falou ali no início da aula, novas compreensões da posição do direito empresarial dentro de todo o arcabouço jurídico, como, por exemplo, naquela questão do ESG, né, de função social da empresa, função social do contrato, né, o que pode ser a empresa como agente de transformação na sociedade, que de fato né, é um agente muito importante, e como que o direito pode compreender a empresa dessa maneira. Então, eu gosto de trazer alguns pontos de direito empresarial, mostrando, né, que não é só decorar lei, regrinha e tal, ele tem todo um arcabouço jurídico teórico também, que encontra relação com a prática que é necessária. Então, bom, agradecer novamente aí o convite, a atenção de todos vocês, e estou à disposição para qualquer pergunta, para qualquer comentário, e obrigado a todos. Perfeito, Rodrigo. Vou começar te agradecendo. Foi uma aula mesmo, estava ouvindo a tua fala agora no final, e é exatamente isso, né? A gente, como professor, como professora, a gente tenta também suprir algumas faltas que a gente sentiu, né, na nossa formação. E o meu convite para ti foi exatamente isso, né? Quando eu te falei de entender um pouco da minha limitação, porque eu advogo mais por parte de consumidor. Então, tu sabe, né? Quando vem um exemplo, é o exemplo da prática. Eu não consigo trazer muito, a não ser aquilo que eu estudo, né? Mas sobre a atuação empresarial, que é realmente muito prática, né? Que é de como as coisas estão acontecendo, é muito atual, mudando o tempo todo.
Agora mesmo na pandemia deve ter tido muita mudança para o direito digital, né? Sim, e sim. a gente tem também muitos alunos e alunas que têm empresas, né? Que estão criando negócios aí, então com certeza é uma parte que também interessa na vida prática deles, né? Com E certeza. outra coisa que eu gostaria de dizer também para os alunos e para as alunas é para vocês não se desesperarem, né? Eles são alunos de terceira fase, mas o Dr. Rodrigo tem uma trajetória enorme, né? Já fez a faculdade, já fez especialização, já fez mestrado, né? A gente se encontrou em algumas disciplinas do mestrado também. E um estudante muito assíduo dessa área do direito, né? Conforme a gente vai caminhando, a gente vai também afunilando a nossa prática, né? Então, é claro, uma coisa que eu sempre falo, doutor, nas aulas, é que para eles não ficarem preocupados que sempre vai faltar coisa. Porque a gente não dá conta, né, na faculdade de estudar tudo, de ver tudo, porque são pinceladas que depois a gente vai aprofundando, vai gostando, né, vai tendo aí, pela lógica do princípio do afeto também, a gente vai se identificando, se aproximando dos nossos, né, e conversando mais sobre isso. Mas foi uma oportunidade excelente, uma aula, assim, interdisciplinar, eu diria, das disciplinas do direito civil, né, porque abrangeu aí desde a parte geral até títulos de crédito aí. Vai ter muita coisa, com certeza, para eles ficarem pensando. E eu mesma, assim, aprendi muito. Quero te agradecer de novo a disponibilidade. E vou passar a palavra, não sei se os alunos ou alunas querem fazer algum comentário. O Vitor está falando aqui no chat, né? Estão falando que foi muito boa. Você não tem acesso ao chat, então quem quiser ligar o microfone aí, tá, gente? De qualquer forma, depois eu posso te mandar a foto dos comentários, se tiver mais aqui. Mas vamos priorizar o microfone agora, pessoal. Eu achei uma palestra muito rica, né? Porque pra gente, assim, pelo menos pra mim, é bem difícil o direito civil, você entender essas coisas de obrigações, igual a Naina estava falando semana passada, né? Que a gente confunde muito a obrigação do dia a dia que a gente tem e que no direito civil é totalmente diferente, né? E aí, agora a gente pensar pelo lado empresarial, que deve não, né? É mais diferente ainda, e tem toda essa flexibilização, a parte ali dos árbitros, eu já tinha ouvido falar um pouco, mas eu não achava que era tão comum assim. Eu achava que geralmente as empresas procuravam o judiciário ou procuravam resolver entre elas mesmas. Então achei bem bacana. Essa questão da arbitragem, o que acontece? Não, eu não vou dizer, não diria que é comum do ponto de vista assim, o número de conflitos empresariais que vão para a arbitragem, que vão para o judiciário. É comum porque a maior parte daqueles que utilizam a arbitragem são uma empresa em uma ponta ou em outra, né? Às vezes nas duas, porque também existe arbitragem com a administração pública, né? Geralmente contratos administrativos que são feitos entre uma empresa e o ente público. Mas a arbitragem ainda é e talvez continue sendo, enfim, um método de resolução de conflito relativamente caro, né? Porque ela demanda ali a administração do procedimento por uma câmara, não necessariamente, mas é o mais comum, né? A remuneração de um árbitro, às vezes 3 árbitros que são especialistas na matéria que está sendo colocada, né? Então isso gera ali um custo, né, da arbitragem, e que geralmente é mais caro e também toda a produção de prova e eventuais laudos e perícias, tudo isso pode ser, geralmente é mais caro do que o litígio submetido ao judiciário. Então, se você for ver assim, a quantidade de arbitragens e a quantidade de litígios empresariais no judiciário, certamente o do judiciário ainda tem muito mais, mais por uma questão de acesso, né? Porque realmente a arbitragem tende a ser mais cara. Então, eu não vou submeter um contrato com valor muito baixo para uma arbitragem que vai ser mais cara do que o próprio contrato, né? Isso não faz sentido. Então, geralmente, as arbitragens são relegadas para conflitos um pouco maiores, né, em termos de vulto econômico, justamente porque ela é um pouco mais cara, né? Mas ela tem sido cada vez mais utilizada. É preciso saber quando utilizar, né? Tem situações em que não faz sentido outra arbitragem, tem situações em que faz todo sentido outra arbitragem, né? Então, no momento da contratação, eu já preciso fazer essa análise, porque se eu eleger uma cláusula arbitral, uma cláusula compromissória num contrato,
eu vou ter que cumpri-la, né? Eu não vou poder submeter aquele litígio ao judiciário. E, eventualmente, pode ser que lá no momento de eu submeter o litígio, pode acontecer de a arbitragem não ser vantajosa, né, economicamente, porque vai ser muito caro para eu resolver aquele problema que talvez não seja tão grande. Então, é preciso ter essa ponderação no momento de contratar a arbitragem, no momento de fazer a arbitragem também. Né? E só sobre o que a professora Naina colocou ali, com certeza, assim, a ideia aqui era dar um panorama geral, né? Não era passar disciplina, passar matéria de direito empresarial para vocês, até porque o próprio programa do curso, né, o currículo do curso é conformado de uma determinada maneira que vocês tenham um arcabouço teórico anterior para poder facilitar a compreensão das disciplinas que vêm depois. Né? E isso acontece um pouco com o direito civil empresarial, não é por nada que o direito empresarial geralmente está da metade para o final do curso, né? Justamente porque boa parte da base do direito empresarial está no direito civil. Né? Então, se vocês passam com essa base antes, conseguem compreender de forma mais tranquila depois o direito empresarial. A ideia aqui foi realmente dar uma noção geral de alguns pontos de como que a teoria de obrigações toca no direito empresarial. Basicamente isso. Né? Não é de fato para apresentar para vocês a matéria de título de crédito. Vocês vão ter bastante tempo para estudar. É uma matéria um pouquinho árdua, mas depois que a gente entende é relativamente interessante. Acho que o Vitor aqui levantou a mão. Deixa eu ver. Vitor? Oi, eu estava tentando arrumar o fone aqui. Depois dessa aula que a gente teve, a gente vê a importância da especialidade, né? O professor Edgar, ele postou no Instagram dele até acho que era um meme lá, dizendo que era um cliente falando assim pro advogado, mas eu tenho o meu contador e ele sabe tudo, ele faz tudo. E a gente vê a importância que tem, né? E a economia que gera para a empresa e a dor de cabeça que se economiza quando a pessoa procura um advogado especialista em uma determinada área. E como é importante isso, porque o direito, como a professora Naina falou, ele é muito extenso, né? Então, durante a faculdade, a gente não consegue aprofundar muitas coisas, né? Algumas matérias são um pouco mais aprofundadas, outras menos. E a importância de depois se identificar com alguma delas e realmente se especializar de fato, né? Sim, com certeza. Até a questão do contador é interessante. Várias vezes que a gente vai falar, vem essas questões, às vezes mesmo para contadores, e a relação do advogado que trabalha com direito empresarial e tributário também, com o contador trabalhista, às vezes, né, previdenciário, alguns pontos que tocam na atividade dos escritórios de contabilidade, né, empresas de contabilidade. Mas, enfim, falando da nossa experiência com o direito empresarial e a atividade do advogado que trabalha com direito empresarial é bastante complementar, sabe, à atividade do contador. Então, a gente tem que contar, com perdão do trocadilho, mas a gente tem que contar com contadores experientes também, porque cada um tem a sua atribuição, né? Então, a gente costuma trabalhar em conjunto. Às vezes, os nossos clientes têm o contador deles, né, e tem uma orientação ou alguma dúvida, e é muito comum de a gente fazer esse trabalho em conjunto, conversar com o contador, mas como que você faz esses lançamentos, como que você estrutura a contabilidade assim, a parte societária como você estrutura, vamos, né, talvez ajustar esse ponto, ajustar esse outro. Normalmente a empresa começa apenas com o contador, porque é uma obrigação legal e também uma necessidade mais evidente, né, do empresário. Sim. Ali. Então ele precisa ter a estruturação contábil, a própria estruturação societária geralmente é feita primeiro pelo contador, mas às vezes quando a atividade começa a ficar um pouco mais complexa, a relação societária fica mais complexa, os objetivos da empresa também, é interessante buscar essa assessoria com o advogado, que geralmente tem uma atuação mais forte ali no direito societário, no contrato social. Eu costumo dizer que a estruturação, a operação, a estratégia, enfim, da parte societária e eventualmente tributária da empresa costuma ser feita pelo advogado, né? Porque ele acaba abordando de forma um pouco mais aprofundada a regulamentação daquilo que vai ser feito. E aí a parte da operação daquela estruturação passa a ser feita pelo contador, que é quem tem a
a expertise de fazer a parte contábil, né? Enfim, os lançamentos e tudo mais, que é quem vai de fato operacionalizar no dia a dia da empresa essa estruturação que foi feita, mas geralmente em conjunto, né? Então é interessante ser focado na parte do contador, porque assim, é importante tanto para o tributarista quanto o empresarialista contar com profissionais da contabilidade. Sempre precisa ter uma noçãozinha de contabilidade também, né, principalmente para quem trabalha com direito societário, mas contar com profissionais que tanto possam trabalhar em conjunto com o cliente, né, ou seja, o contador do teu cliente trabalha em conjunto com você, e às vezes você conta com um profissional da contabilidade que tem conhecimento de uma área que você precisa e não tem esse conhecimento, né? Então é mais fácil de conseguir atuar assim em conjunto. Bem interessante essa colocação. Doutor, engraçado, né, que as empresas, elas começam, às vezes nem tem dinheiro, né, para pagar o contador, que é um requisito, e agora também tem que ter um encarregado de proteção de dados, né, se a LGPD não mudar isso, que fizeram uma lei um pouquinho estranha aí, parece que toda sociedade precisa, né, a gente está esperando a NPD vir e regulamentar isso, né, porque é um pouco utópico, né. É um ponto bem polêmico. Né? Eu até acredito que deve ser regulamentado, porque realmente não faz sentido. Imagina, não tem como. Bom, então é isso, gente. Vou liberar aqui o nosso palestrante, né, o Dr. Rodrigo. Muito obrigada de novo. Foi ótimo, assim, super profícuo. Deixou todo mundo com muito mais interesse, muito mais gás agora para chegar nos últimos períodos da faculdade também, né? Para conseguir ter todas essas disciplinas, todo o domínio, mas também já estão muito antecipados, né? Muito assim conhecendo, é uma oportunidade que a gente dificilmente teve na nossa graduação, né? Pouquíssima gente. Então também estou muito feliz assim por poder trazer, né, essa oportunidade e te agradeço novamente por ter embarcado nessa comigo. E é isso, muito obrigada. A palestra ela foi gravada, tá? Então, os teus direitos autorais aí também eu vou pedir agora com os meus testemunhas aqui. E aí eu vou encaminhar para a turma da noite, já que na segunda-feira a gente teve aquele imprevisto. Sim, tá certo? Perfeito. Muito obrigado obrigada. Também. Bom resto de semana. O pessoal da turma continuem aqui, tá? Vamos liberar só o professor aqui. Obrigada, viu, Rodrigo? Perfeito. Obrigado, pessoal. Bom resto de semana aí para vocês. Igualmente. Obrigada. Valeu, professor. Obrigado. Obrigada. Obrigada, professor. Obrigada. E aí? Tá, vou parar de gravar.